3 coisas que toda mãe precisa saber antes do bebê nascer. Você acha que está pronta para o nascimento do bebê? Existem 3 aspectos muito importantes, mas pouco falados, que podem fazer total diferença. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Daniele, sou mãe de gêmeos atípicos e hoje eu vou compartilhar com vocês 3 lições valiosas que eu aprendi. São aquelas que toda mãe deveria saber antes do parto. O pós-parto, ele é muito mais desafiador do que parece. Porque o que acontece? Quando a gente está se preparando para ter um neném, ou quando a gente já está no processo da gravidez, o que acontece? A gente está organizando tantas coisas, está pensando em tantas coisas que a gente pensa até o ponto do parto. Mas a gente não pensa na questão do pós-parto. Por quê? É tanta ansiedade, são tantos hormônios, é tanta coisa que a gente tem que ajeitar, que a gente não lembra do pós-parto, mas o pós-parto é de suma importância. Por que, Daniela, que o pós-parto é tão importante assim? Por quê? Quando o neném da gente nasce, graças a Deus tá tudo bem, mas o pós-parto... Errei, você também errou. No meu caso, falando um pouquinho pra vocês da minha experiência, assim, do meu pós-parto, eu não pensei em nada no pós-parto. Eu tinha tanto medo de parto, que eu nem tinha coragem de assistir parto. Eu achava que era uma coisa assim, uma coisa misteriosa, um negócio que não ia ser bom, morria de medo, porque tem vários riscos no parto, né? Mas isso acontece raramente, dificilmente, mas como a gente fica com medo, ainda mais no meu caso que era gêmeos, então eu morria de medo do parto. Mas chegando lá, foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito calmo, deu tudo muito certo, o parto dos meninos foi rápido. E não pensei no pós-parto. Pós-parto, eu nem pensei nesse momento. Mas a minha experiência foi que eu senti muita dor na coluna, né? E assim, não tinha como descer da maca do hospital, porque eu pensava que dava pra descer, mas ela é alta justamente pra gente não descer. Mas eu me recuperei muito rápido, o meu pós-parto eu me recuperei muito rápido, eu não fiquei com muitas dores, eu senti dor ali naquele período, né, de 3 dias depois que os meninos tinham nascido, então naquele períodozinho eu tava sentindo um incômodozinho, mas o meu pós-parto foi muito tranquilo, eu não senti dores depois, não fiquei, né, porque tem vários relatos, mas no meu caso, que foi uma cesariana, não foi um pós-parto doído, não foi um pós-parto difícil, sabe? Só naquele momentinho ali dos 3 dias, que eu coloco 3 dias, que foi um pouquinho mais doloroso. Mas eu digo por causa, né, de tudo que o meu corpo sofreu, né? Foi uma cirurgia, então eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida, né, em 2 crianças. Então eu acho que foi só naquele período, mas passou os 3 dias, estava tudo bem, graças a Deus, e eu me senti super bem. Então acho que a gente, sim, tem que tomar o cuidado de pensar no pós-parto, se cuidar, sim, porque a gente tem que estar bem para cuidar do nosso filho, né, dos nossos filhos. Então, tentar pensar, por mais que a nossa mente esteja um turbilhão de informações, um turbilhão de coisas, ansiedade, seu filho que está por vir, mas tenta pensar um pouquinho em você também, porque é muito importante a gente se cuidar. Como eu disse, a gente se cuidar para cuidar dos nossos filhos. Outro ponto muito importante, que eu acho que muita gente não te conta e é um mistério, é a questão da amamentação. Amamentar não é tão simples quanto parece. Gente, e realmente, não é tão simples. Quando a gente pensa na amamentação, a gente imagina aquelas fotos de revistas, aquelas mães amamentando o filho como se fosse a coisa mais simples do mundo e aquela coisa maravilhosa. Gente, pra mim, não foi tão simples assim. Eu demorei um tempo pra poder entender como é que funciona a pega, como é que tem que posicionar e aquela ansiedade. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu senti uma ansiedade muito grande porque eu ficava com medo de não conseguir alimentar os meus bebês direitinho, por mais que eles também amamentavam com fórmula, né? Porque quando é gêmeos, você não dá conta de alimentar os dois. E eles saíram da maternidade com a fórmula. Mas mesmo assim eu queria amamentar os meninos, então eu fiquei um pouco ansiosa com isso e não estava conseguindo ajeitar a pega direitinho. Tem casos de pessoa que o peito sangra, que o peito racha, que o peito fere. Então, assim, tem N situações na amamentação. E é um ponto importante a gente pesquisar antes, né? Ter um profissional para poder te ajudar também. Por exemplo, naquele momento que você ainda está ali na maternidade, pede a enfermeira para te ajudar. Se você tiver dúvida, não se acanhe em perguntar à enfermeira, olha, como que eu tenho que fazer e tudo. Por quê? Gente, você indo para casa é outra coisa. Quando você está na maternidade, você tem os profissionais ali para poder te ajudar e para poder te orientar. Então, o que eu tenho que dizer é, pergunte, se oriente o máximo que você puder, porque ali você está no lugar certo para poder fazer esses tipos de perguntas, tirar esses tipos de dúvidas, e lá eles sabem. Então, aproveita lá na maternidade, pergunta, se você tem dúvida, não se acanhe, pergunta, olha, como que eu tenho que fazer, como que eu tenho que segurar, e eles lá vão te orientar, porque a gente não sabe como fazer. Eu não sabia como fazer. A gente pensa, né? Que é só colocar um neném e pronto, ele vai conseguir ali fazer tudo sozinho. E não é. Você tem que posicionar direitinho para ele conseguir pegar e conseguir sugar. Mas tudo isso faz parte do nosso mistério, né? Chamado maternidade. E um ponto muito, muito importante, que eu acho que quase nenhuma mãe, acho que comenta entre si, eu acho que é, você vai se sentir perdida. E tá tudo bem.
quando nós somos mães de primeira viagem, e eu acho que até depois que você tem um outro filho, porque cada filho é diferente do outro. Igual, por mais que os meus filhos são gêmeos, cada um tem a sua personalidade diferente. Então, quando você é mãe, você se sente perdida, você pensa um milhão de coisas se você vai ser uma boa mãe, se você tá fazendo tudo certinho, e tá tudo bem, sabe? Esse é um sentimento novo, é tudo novo que você tá passando, que você tá sentindo, tem uma vida que depende de você. Então, o que é interessante a gente fazer é ter uma rede de apoio. Tenha essa rede de apoio, converse com a sua rede de apoio. Não guarde isso pra você, porque isso não vai te ajudar. Isso vai fazer você se sentir um pouco ressentida e você vai guardando e você vai passando por aquilo sozinha e não é legal. Converse com a sua rede de apoio, converse com seus amigos, que, né, que você tenha essa confiança, porque ali ela vai trocar uma experiência com você, vai te falar, olha, eu também passei por isso e passou. Porque na maternidade a gente passa por vários desafios, mas tudo passa. E a gente sempre sente que não vai dar conta, que não vai conseguir, mas você consegue, você dá conta. Então, o que eu tenho a orientar vocês é conversem, usem a sua rede de apoio, com apoio mesmo, por isso chama rede de apoio. Porque essas pessoas têm experiências que vão te ajudar, vão te acalmar, sabe? E vai te dar mais segurança para cuidar do seu filho. Então, eu acho que neste ponto a rede de apoio é extremamente importante. E é o que eu disse anteriormente, leiam tudo que vocês puderem no momento em que vocês estiverem grávidas. Leiam, pesquisem, entrem em grupos de apoio. Mas, assim, em grupos de apoio, absorvam o que for bom. E o que não for bom, descartem. Porque, eu vou contar um outro exemplo meu. Eu estava num grupo de apoio de mães de gêmeos. E gêmeos é uma coisa muito, assim, diferente quando você tem um filho só. Porque, querendo ou não, são dois bebezinhos que vão precisar de você ali ao mesmo tempo. Então, se você, no meu caso eu tinha rede de apoio, mas se você não tiver uma rede de apoio, não tiver alguém para te ajudar, como que você vai fazer? Então, nesse grupo, as mães falavam que elas tinham babás, que como que uma pessoa que não tinha uma babá poderia fazer a pessoa enlouquecer, e isso eu ainda grávida. Então eu pensei assim, gente, eu graças a Deus tenho minha rede de apoio, mas eu não tenho uma babá que vai ficar ali 24 horas me ajudando. Como que eu vou fazer? Meu marido, ele precisa trabalhar. Então como que eu vou fazer com isso? Então o que eu fiz? Como eu já estava ansiosa com a chegada dos meninos e todo aquele turbilhão de sentimentos que a maternidade tem, que a gente sabe, que a gestação tem, na verdade, eu decidi sair desse grupo. Eu saí do grupo porque eu estava ficando ansiosa e isso não estava me fazendo bem, porque eu já estava ficando com medo de como que eu ia fazer para cuidar dos meus meninos depois que eles nascessem, porque eu não tinha como pagar uma babá ou duas babás, que eram dois, né? Então eu saí do grupo. Absorvi muita coisa boa no grupo, mas quando começaram com esses assuntos de que tem que ter uma babá, senão sozinha você não dá conta, então eu decidi sair do grupo. E foi bom pra mim, sabe? Mas não quer dizer que todos os grupos são assim. Tem grupos que são muito acolhedores, né? Que tem pessoas que vão te orientar de uma forma legal. Não, sozinho você vai dar conta sim. Tudo dá um jeitinho, tudo você consegue ajeitar de uma forma que você consiga. Então, assim, absorva tudo o que for bom. E o que não for bom, descarte, não guarde pra você. Porque, como eu disse, você consegue. Todas nós conseguimos. Isso faz parte, né, de ser mãe. Então, confie em você, que você vai conseguir. Agora me conta aqui, quais desses 3 pontos que eu comentei, que eu conversei aqui com vocês, você acha que é o mais desafiador? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais dicas sinceras sobre maternidade, se inscreve no canal, deixa seu like e ative as suas notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!